Um assassino em série está te vigiando e quer te matar. Ele vai fazer diversos joguinhos e provocações com você até que finalmente ele entre em sua casa para te pegar. Como se a situação já não fosse boa o suficiente, nossa amiga ainda é surda e muda. Então o que pode ser feito em uma situação tão desesperadora quanto essa para salvá-la? Vamos ver o cenário e tentar utilizar o máximo de recursos a nosso favor para escapar deste assassino. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para receber mais vídeos como este e comenta embaixo o que você faria nessa situação. Dito isso, vambora pro vídeo. Morar bem no fundo de uma floresta é assustador. Morar sozinho então é melhor ainda, né? Já que eu sou muda, surda e moro sozinho no fundo de uma floresta, eu tentaria me precaver de inúmeras maneiras. A primeira coisa que eu faria seria instalar um sistema de câmeras por todos os pontos do lado de fora da casa. Isso iria me garantir uma visão total do que me ronda por fora de minha casa. Pelo menos caso eu fosse surdo e mudo. Ter uma visão total do lado de fora da minha casa me deixaria mais confortável e seguro. Bem, no início do filme, quando ela termina de conversar com sua vizinha, ela entra para dentro de casa para poder continuar escrevendo seu livro, etc., mas deixa a porta aberta. Se eu, que tenho uma boa audição, visão e ainda moro com bastante gente em casa, vivo verificando se portas e janelas estão trancadas, alguém que é surda e muda deveria ser no mínimo 100 vezes mais precavida. Só esse costume básico de verificar se portas e janelas estão trancadas corretamente já poderia ter ajudado e muito ela em algumas ocasiões do filme. E vocês vão ver o porquê. Por ter deixado a porta de sua casa aberta, o assassino consegue entrar e roubar seu celular. Mas antes disso ele fica brincando com ela, zombando dela, já que ela é incapaz de ouvi-lo. É bom deixar isso claro, pois um assassino que adora brincar com sua vítima, ficar fazendo gracinha, etc., é burro. Então isso torna muito mais fácil de derrotá-lo, e vocês vão ver mais pra frente. Ao receber diversas mensagens estranhas com fotos retiradas do seu próprio celular, ela já começa a ficar assustada. É então que ela finalmente decide ir trancar a porta. Quando chega lá, o assassino está esperando ela, só que ela é mais rápida e consegue trancar a porta antes que ele possa entrar. Depois dela finalmente perceber que tem um assassino em série caçando ela, a primeira coisa que ela deveria ter feito era verificar se todas as portas estão fechadas e não cometer o mesmo erro, cara. Não cometer o mesmo erro. Ao invés disso, ela prefere ficar seguindo o assassino de um lado para o outro, ao invés de simplesmente correr e verificar se está tudo fechado. Esse precioso tempo que ela perde vai ser crucial. Esse precioso tempo que ela perdeu seguindo o assassino de um lado para o outro poderia ter sido utilizado para verificar se todas as entradas estão trancadas e logo após tentar contactar as autoridades. Só que assim que o assassino termina de andar para lá e para cá, ele vai lá e desliga a energia. Ou seja, ela perde todas as formas de se conectar com o mundo exterior. E aí melou de vez para ela. Depois de já perder qualquer tipo de conexão com o mundo exterior, ela decide tentar negociar com o assassino. Só que ele nega prontamente e diz que só vai entrar lá para matá-la quando ela quiser. Ou seja, ele só queria fazer um jogo psicológico com ela antes de matá-la. Queria desestabilizá-la mentalmente. Esse era o objetivo dele antes de terminar o que ele foi fazer ali. Depois da negociação com o assassino obviamente melar, nosso protagonista entra em pânico e pega as primeiras armas que ela se lembra. No caso é um martelo e uma faca. Ela se isola num quarto, fecha a porta e tampa as cortinas. Só que isso não adianta de nada. O assassino descobre em qual cômodo ela está e vai até lá, levando consigo o cadáver da amiga da protagonista que ele matou no início do filme. Chegando lá, ele aterroriza a protagonista com o cadáver da amiga pela janela. Nossa protagonista entra em choque, corre para fora do cômodo e larga o martelo e a faca, coisa que ela não poderia ter feito em hipótese alguma, pois qualquer tipo de arma nessa situação é essencial. Essa parte aqui pode até parecer inútil ou encheção de linguiça, mas não é, já que ela vai ter um impacto direto em outras ações futuras que eu vou dizer aqui no vídeo. Então por isso é bom ressaltar este acontecimento. Depois de se recuperar do choque de ver o cadáver da amiga morta, ela consegue respirar e pensar. Aí ela lembra que tinha um celular no bolso da amiga, celular que ela poderia utilizar para contactar as autoridades. É então que ela formula um plano. O plano consiste em basicamente deixar o assassino culpado e levá-lo para longe do local onde ela está, para que o cadáver ficasse desprotegido. Então ela aciona o alarme do carro dela, o assassino vai correndo para desarmar, e nesse tempo ela tenta pegar o celular que está no corpo da amiga dela. Só que aí, obviamente, o assassino não é burro, ele pegou o celular e o celular não estava lá, ou seja, o plano dela melou e foi por água abaixo. O assassino volta rapidamente correndo, vê a Mad, no caso a nossa protagonista, tentando voltar para dentro de casa e consegue segurar a janela antes que ela feche. Só que nesse meio tempo a Mad tem uma ideia genial. Ela solta a janela, o assassino fica segurando a janela, ela consegue pular, pegar o martelo e bate com o martelo no braço dele, assim o ferindo. Mas ela poderia ter feito algo melhor aqui. Lembra o que eu disse alguns minutos atrás, quando ela ter soltado aquelas armas foi um erro, que ela nunca deveria ter feito isso?
Obviamente o martelo ela também soltou, só que ela jogou o martelo no quarto. Aquilo ali foi pura coincidência, o martelo está jogado ali no quarto, enquanto o assassino tenta entrar ali dentro, tá? Não foi que ela deixou ali no chão, foi coincidência pura ter acontecido aquilo. E aqui, se ela tivesse feito o que eu disse anteriormente, alguns minutos atrás, ela poderia ter acabado com ele aqui. Se ela tivesse com o martelo ou a faca, um dos bolsos, ela não precisaria ter soltado a janela completamente pulado até o martelo. Bastaria ela soltar uma das mãos e com a outra pegar o martelo ou a faca e enfiar no rosto, na cara, na cabeça do assassino. E assim acabava com ele ali. Mas não, ela ataca aleatoriamente e ocasionalmente acerta o braço dele. Então, aqui, uma forma que ela deixou escapar de acabar com o filme ainda no início. Depois de outro plano dela ter ido para água abaixo, ela pensa num plano mais arriscado. Agora ela decide sair de casa e correr pela floresta. Não seria um plano tão ruim se ela não fosse inferior a ele fisicamente, se ela não fosse surda e se ela não fosse muda. Esses três artifícios já pioram e muito a situação dela, dando a ela uma incrível desvantagem. Então eu não acho se não sei se é uma boa escolha assim no caso dela, né? Só que ela não considerou nenhum desses critérios e ignorou todos. Ela espera o assassino sair do campo de visão, né? Que ele não tenha mais visão dela. Ela sai da casa, se esconde por debaixo da casa. E quando ela vê que ele não tem mais visão dela, ela sai correndo. Só que aqui, além de ignorar os outros critérios que eu já falei, ela ignora também o fato de que ela está no meio de uma floresta, onde o barulho é ridiculamente baixo. E qualquer barulho mínimo que seja, chama atenção. Ou seja, ela tentou sair correndo, pisando em várias folhas que estavam amontoadas no caminho. Ou seja, isso fez uma barulhada danada, o que alertou o assassino e ele acabou vendo que ela estava tentando fugir. Ele tenta acertá-la com uma besta, mas erra o tiro. Felizmente, né, no caso dela, ele errou o tiro e ela consegue correr e voltar para dentro de casa. E, novamente, fica em choque por não ter muitas opções. Realmente, sair correndo pela floresta não é a melhor opção para nossa protagonista. Mas ela poderia ter feito algo que melhorasse as taxas de sucesso dela nesse caso. Como fez com o carro. Se ela tivesse algo para chamar a atenção do assassino, como fez com o carro lá, na hora que ela ligou o alarme, ela teria muito mais chance de fugir, pois isso prenderia a atenção dele e levaria ele para mais longe ainda de onde ela está. E assim ela poderia correr com mais tranquilidade ou ter uma vantagem maior, né? Mas como ela não fez isso, acabou se ferrando e as probabilidades caíram para praticamente zero na fuga. Não é como se não tivesse objetos que chamassem a atenção dele além do carro, óbvio que tinha. Uma lanterna, como ela utiliza posteriormente, o alarme de incêndio que ela tem dentro de casa, ou o próprio notebook dela, o MacBook, sei lá. Obviamente esses computadores vêm com músicas padrões do sistema. Se ela ligasse uma dessas músicas e jogasse o MacBook ou o notebook para o meio da floresta, isso obviamente chamaria a atenção dele. Depois de mais um de seus planos dar errado, ela decide parar, pensar, respirar um pouco e observar novamente os movimentos do assassino. Então ela formula mais um plano. Ela tenta fugir novamente, só que dessa vez ela utiliza uma das lanternas para chamar a atenção do assassino. A decisão correta era o que ela devia ter feito anteriormente. Só que aqui ela comete mais um erro. Ela sobe no telhado, no último andar da casa, arremessa a lanterna ao mais longe que ela pode no meio da floresta para chamar a atenção do assassino. Se tudo dá certo, ele vai até lá. Então ela tenta descer devagarzinho por cima do telhado. Erro. O tempo que o assassino demoraria para ir até onde ela arremessou a lanterna e voltar seria o mesmo que ela demoraria para chegar até a escada e descer do telhado da casa. Como aconteceu no filme. Quando ela chega na escada e tenta descer, o assassino já está ali. Então quando ele chega ali, ele já dá logo um tiro de besta na coxa dela e deixa ela ferida. Ao invés de ela ter feito isso no telhado, onde ela teria que fazer movimentos leves, mínimos, não poderia fazer nada além disso para não chamar a atenção dele, ela poderia ter feito embaixo novamente. Jogado uma lanterna lá no fundo da floresta, para chamar a atenção dele, para ele achar que tem alguém chegando ou algo do tipo, e depois sair correndo pelo lado contrário, longe do campo de visão dele. Poderia ter dado certo se ela tivesse feito isso, mas como ela não fez, ela acabou com um ferimento na coxa com uma flecha na sua perna. Depois de ferir a Maddie, nossa protagonista, o assassino tenta subir para acabar com tudo. Só que ela consegue se recompor e na hora que ele sobe, ela consegue tomar a besta dele e jogá-lo no chão. Ele cai de uma altura considerável e fica no chão agonizando de dor por alguns segundos. E mais uma vez, se ela tivesse a maldita faca ou um maldito martelo, ela poderia ter dado cabo dele aqui. Na hora que ele sobe, ele fica completamente desprotegido, cara. Não tinha como se defender ali. Se ela tivesse com uma faca ou com um martelo e
desse uma só na cabeça dele, ele morreria de certeza. Mas não, ela não tinha nada disso. Então a única coisa que ela fez, né, nesse caso, foi derrubá-lo da escada. Enquanto ele está caído no chão, ela poderia simplesmente pegar e aproveitar esse tempo, já que ela está ferida, e correr para dentro de casa. Só que não. A nossa querida protagonista, que não sabe manusear este tipo de arma, decide tentar pôr a flecha na besta. Obviamente não consegue e dá tempo dele subir novamente. Quando ele está subindo as escadas, que ela tenta correr. E nisso ele quase que ele pega ela ainda. Ela deu até sorte nesse caso aqui. Enquanto a nossa protagonista está cuidando dos seus ferimentos e está lá desesperadamente tentando pôr a flecha na arma sem ter êxito nenhum, aparece John, o namorado da amiga da protagonista que morreu no início do filme. John logo de cara já percebe que tem algo errado ali, cara. Então depois de uma conversa, etc, ele percebe que o assassino que estava se passando por policial não era policial e consegue enrolar ele. Quando John está prestes a abatê-lo com uma pedra, a nossa queridíssima protagonista bate na porta e chama a atenção do John. Com isso, o assassino aproveita e mete uma facada bem na garganta de John. Com esse ferimento na garganta, mesmo perdendo tanto sangue, John ainda consegue ser guerreiro. Luta por alguns minutos com o assassino, consegue prendê-lo e até mesmo dar uma chave nele, ao ponto de quase matá-lo por asfixia. Mesmo quando está lutando com o assassino, John ainda se preocupa com a Mad e manda ela fugir. E nisso a Mad começa a pensar em vários cenários sobre o que aconteceria com ela caso ela fugisse. Só que ao invés de ficar pensando nesses cenários, ela poderia ter feito uma coisa. Pegado uma faca, corrido até onde está o John e o assassino, mesmo com aquele ferimento na perna, o esforço seria válido, e matado o assassino ali mesmo. Cara, vale lembrar que o John ficou se esgueirando, segurando, prendendo o assassino por algum minuto até, né? Já que ficou por bastante tempo ali. O John, mesmo com ferimento na garganta, mesmo perdendo bastante sangue, conseguiu ficar se esgueirando, acarrando e chegou até a estrangular o assassino. Ela não faz nada disso e fica parada dentro de casa. Não foge nem ataca, fica simplesmente parada sem saber o que fazer. Depois do John estar morto e o assassino estar se recuperando o fôlego que ele perdeu, a Mad sai para fora de casa e acerta um tiro de besta no ombro do assassino. Só que isso não serve de nada para ela nesse caso, né? E você sabe que ainda custou para ela uma mão quebrada, já que quando ela tenta voltar para dentro de casa, ela deixa uma flecha cair no chão e perde tempo tentando recuperar essa flecha. Nesse meio tempo, o bandido consegue prender a mão dela na porta e quebra a mão dela. Mais um ferimento para nossa protagonista, era tudo que ela precisava nessa altura. E aqui vai uma cena de Matrix do filme. Quando ela tá no banheiro acorralado com a mão quebrada e com a perna machucada, ela sente a respiração do assassino nas suas costas, desvia da facada e acerta uma facada na perna dele. Obviamente ela podia mais uma vez ter acabado com tudo aqui. O assassino fica gritando e se remoendo de dor. Bastava ela dar outra facada no peito, na cara, na garganta, tanto faz. Que ela acabava ali, o assassino estava se remoendo de dor, ele não estava aguentando a dor pela facada que ele tomou. Mas não, ela deixa ele ali gritando de dor e decide ir embora, mesmo com todos os ferimentos que ela tem. Depois de muita enrolação aqui, ela consegue ser inteligente, usa o veneno para cegá-lo e usa o som do alarme para deixá-lo surdo, ou seja, igualando as situações. E depois de uma luta aqui e ali, ela finalmente consegue matá-lo. Enfim, depois dela finalmente dar um cabo no bandido que pediu tanto para ser morto o filme inteiro, ela consegue ligar para a polícia, pegando o telefone do John que estava no bolso do bandido, e o filme acaba aqui. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o like, comente o que você faria nessa situação, recomende vídeos aqui no canal para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês, compartilhe com um amigo, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Valeu e até a próxima!